Olá pessoal do oitavo, do nono ano, a gente vai dar continuidade, finalizar o nosso capítulo sobre a África, tá? A gente vai começar hoje falando um pouco da Guerra de Biafra. Professor, não conheço essa região da África porque não existe mais. Biafra foi o nome dado ao território do povo Ibó, que queria se separar da Nigéria, tá? E conseguiram por um tempo. Mas o que é que acontece? Como eu já citei várias vezes sobre a África, por interesse de outras nações, o povo Ibó foi derrotado e a Nigéria tomou de conta de novo da República de Biafra. Como assim, professor? O que é que acontece? A Guerra de Biafra foi um confronto separatista, porque o povo Ibó, tá, criou a República de Biafra, que ficava em um território da Nigéria, tá? E nesse período, a Nigéria não tinha força para tentar recuperar Biafra. O que é que acontece? Depois de 3 anos de guerra, o povo de Biafra foram derrotados pelas tropas, inclusive com apoio dos franceses, né? Que tinha uma empresa chamada Alfat Aquitani, que queria extrair petróleo da região de Biafra e apoiou os nigerianos nesse confronto. E o que é que acontece? O povo de Biafra foi derrotado e acabou-se a República de Biafra, e o território onde era Biafra voltou a fazer parte da Nigéria, tá? Se vocês quiserem aprofundar mais um pouco, que eu não vou estar lendo o livro de ponta a ponta, mas não está errado não. Vai estar na página 330 ou 309. Outro assunto bem bacana é a Primavera Árabe. Pessoal, quando a gente fala em Primavera Árabe, a gente lembra logo da primavera, aquela estação do ano onde as flores florescem, nascem flores. Por isso que um movimento que ocorreu no mundo árabe, principalmente também no leste da África, né? Quando fala, por que Primavera Árabe, professor? Já que a Península Arábica não fica na África, mas só que muitos países do leste da África são considerados ainda da região da Arábia, né? Por isso que tem lá Primavera Árabe. Foi quando o povo se revoltou e tirou seus ditadores, pessoas que estavam há muito tempo no poder. Eles foram lá e disseram, não, vamos ter um novo pensamento, vamos pensar diferente. Então teve vários confrontos e vários países, né, os países árabes, principalmente juntando os países que ficam no leste da África, mudaram seus governantes, mudaram sua forma de governo, e daí o nome Primavera Árabe. Eu vou dar dando uma lida aqui no que está no livro, tá? Vou só aumentar mais um pouquinho. Estou na página 310. Vamos ver o que é que tem aqui no livro, ó. Primavera Árabe, ó. Isso vai ser com a mesma coisa que eu expliquei, ó. A Primavera Árabe foi a soma de protestos ocorridos em sequência no chamado mundo árabe, surgido no final de 2010. Encerrou-se em 14 de janeiro de 2011 com a queda de Ben Ali, ditador da Tunísia, por 22 anos, como eu expliquei para vocês. Tá? Também denominado Revolução de Jasmim, compreendido basicamente os países que compartilham a língua árabe, principalmente na Tunísia, na Síria, no Egito, no Líbano e no Iêmen, e a religião islâmica, apesar de etnias diversas. Então, foi se espalhando essa ideia de revolução. Não tá mais se vindo. Muita gente, por exemplo, uma pessoa passa 22 anos no poder, as pessoas insatisfeitas, então vamos lutar, vamos tirar. Isso foi a Primavera Árabe, foi quando eles botaram mesmo, foram para as ruas, né? Foram para as ruas e conseguiram tirar seus governantes. Até mesmo no Egito, tá? No Líbano, tudo isso tiveram a presença dessa Primavera Árabe, mas sempre lembre-se disso. Quando fala Primavera Árabe, é o reflorescimento das
o reflorescimento das ideias, para fazer com que mudem, tá? Pessoal, tem aqui um tópico que eu vou só dar uma lidazinha, mas não é tão assim, porque é mais história da África, tá? E eu, como vocês sabem, eu não gosto muito de falar sobre história, ensinando geografia. Quando a gente vai estudando sobre a África, ou se a gente vai estudar de novo, vocês vão estudar sobre isso, que é Ruanda e Burundá, ou Burundi, tá? Guerras entre etnias, entre as guerras etnias de Hutus e Tutsis. Pessoal, eu já expliquei no começo, quando a gente viu há 2 semanas atrás, no início dessa aula, eu expliquei para vocês que ao longo da história, o povo da África sempre se matam, brigam em brigas étnicas, etnias brigando uns com os outros. O motivo eu já falei, justamente por causa da divisão do colonialismo. Quando o pessoal da Europa veio, separou as etnias e depois foi embora e deixou as etnias separadas. Então elas começam a disputar territórios, que é o motivo dessas guerras, tá? Desses confrontos por etnias, que brigam por territórios. Mas eu já expliquei falando até das salas de aula, que de repente a gente divide a sala de vocês no meio, fica uma parte da sala com o pessoal do 8º, outra parte o pessoal do 9º, aí o pessoal do 9º vai querer de volta a sua parte, o pessoal do 8º não vai querer dar, e assim sucessivamente. Tá, mas isso aqui a gente já falou. E um tópico, pessoal, que a gente tem que falar, que é o problema da fome na África. Tá? Como eu abri o capítulo dizendo, é o país mais miserável do mundo. Tá? A África tanto tem problemas étnicos, como eu acabei de explicar esse confronto, tem problemas de o colonialismo e o imperialismo que aconteceu na África. Quando eles se livraram do colonialismo, a gente já viu no início do ano desse ano o imperialismo que causou a Primeira Guerra Mundial, né? Então tem sérios fatores climáticos, como eu já falei, né, da questão do clima, pobreza, a falta de investimento, a corrupção dos governantes, outros locais que eram ditadores. Mas no livro de vocês está botando algumas causas aí da fome no continente africano. Sempre vocês vão ver a ocupação estrangeira, um dos motivos da fome. Começo logo aqui, estou na página 303. A ocupação de pequenas propriedades de terra, antes coletivas, pela monocultura, impossibilitou a produção de gêneros agrícolas básicos que obedecessem ou que abastecessem a população. Essa invasão provocou uma grande diminuição na oferta de alimentos, o que fez com que os governos de vários países africanos passassem a importar seus produtos em vez de investir na ampliação das lavouras. O professor, não entendi, vou explicar para vocês. Lá na África, quando chegaram as pessoas de fora, em vez deles incentivarem a agricultura familiar, como tem muito no Nordeste, que vocês viram no passado, no 7º ano, a gente estudando sobre o Nordeste, ou no 7º, no 8º, quando os colonizadores chegaram lá, eles fizeram questão de destruir a agricultura familiar. Qual era o intuito? Fazer plantações de apenas um gênero agrícola voltados para o mercado externo, não para o mercado interno. Então tudo lá, a produção ia para fora. E as pessoas daquele local não foram mais incentivadas a desenvolver a agricultura familiar, que é a agricultura que serve de subsistência. Outra coisa, a ocupação das áreas de florestas tropicais e de savanas, cujo solo se apresenta pouco fértil e bastante suscetíveis a ações erosivas originando desequilíbrio ecológico, como a desertificação, que diminuiu a disponibilidade de pastagens e terras cultivadas. O que é que acontece? A destruição da floresta nativa para a implantação de alguma indústria ou plantar alguma coisa. Professor, mas o senhor acabou de dizer que as terras aí estão aí, há solos cujos apresenta solos poucos férteis e bastantes subcultivos. Mas, pessoal, a industrialização, quando chega a industrialização, eles preparam todo tipo de terra, né? Chega a ser uma tecnologia de ponta, mas justamente para ajudar os africanos? Não, é para levar toda a produção para fora.
Aí tem, que eu não vou nem me explicar essa, as guerras étnicas pela disputa do poder entre diversos grupos rivais se espalhados, que tem espalhado terror na população africana, as brigas étnicas. Então, tudo isso os africanos passam, e o que gera fome. Mas principalmente a falta de desenvolvimento, a irresponsabilidade, é o modo de administrado das pessoas que estão hoje lá. Mas tudo isso, vou relembrando pela quinta vez, ou a sexta, nem falo mais. Tudo isso por causa da invasão dos europeus na África. Se a África vive essa situação de fome, culpa dos colonizadores. Tá? Eu vou só ler aqui o que é que tem no finalzinho no livro de vocês. Ó. Apesar de todos esses fatores, o grande responsável pela situação da fome é, sobretudo, o modelo econômico gerado da dependência dos países africanos e beneficiador pelos países desenvolvidos por destinar-lhes a maior parte da produção agrícola africana, privilegiando a monocultura em detrimento da agricultura de subsistência. Como eu estava dizendo, o que é agricultura de subsistência? É quando a pessoa planta para sobreviver. Tá? A monocultura, ela é para vender. Então, esse foi o problema, foi a invasão dos colonizadores. Tá? E para encerrar, a gente vai falar aqui um pouco das epidemias. Tá? A gente sabe que as maiores epidemias na África, a gente sabe que lá a AIDS toma de conta do país, como eu já falei em outras aulas. Mas não só a AIDS, tá? Como o Ebola também, doença que mata rapidamente. A pessoa pegar o Ebola no instante e morre, ela vai precisar de outras, cólera, né? Então é um país que não tem um continente que não tem políticas públicas voltadas para isso, tá? Como vai ter no livro de vocês aqui, ó. Na África, as novas e as velhas doenças agravam o quadro de mortes. Muitas dessas não permitem sobrevida, quer que seja pelo quadro de subnutrição da população ou quer que seja a letalidade dos novos casos. São comuns, por exemplo, febre hemorrágicas que matam rapidamente os contaminados, como a de Marburg, de Les, do Vale do Refi, e o Ebola. Tá? A AIDS continua sendo um sério problema na África, que sofre com os mais altos índices de infecção pelo HIV, vírus causador da síndrome no mundo. Essa epidemia faz com que olha as expectativas, essas epidemias fazem, ó, com que a expectativa de muitas nações africanas retrocedam. São grandes os números de órfãos por causa da AIDS e de crianças que contraíram a AIDS ainda na fase da gestação, que é a contaminação vertical. Ano passado, acho que a gente já estudou sobre a AIDS, já dei a aula de AIDS para vocês. Né? Então a gente sabe que é um vírus que entra na corrente sanguínea e até hoje não tem cura. Né? E os africanos, eu acho que eu já expliquei para vocês, não vou falar mais, eles têm rituais de pactos de sangue. Então se aquela pessoa tem o HIV, vai se espalhar por todos os familiares, infelizmente. E se não fosse outros exemplos aí, exemplos de pessoas de outros países cuidando dos africanos, talvez fosse pior. Porque tem algumas ONGs que vão lá para a África tratar do pessoal, cuidar dessas doenças. Né? Eu vou ler para vocês aqui um caso bem, como é que eu posso dizer? Um exemplo de como a AIDS é tratada lá na África, no país da África. Nos últimos anos, porém, houve um aumento considerável da parcela da população contaminada que passou a ter acesso a medicamentos antirretrovirais, que são os coquetéis contra a AIDS. Conjunto pelo menos de 3 drogas que, quando administrada ao mesmo tempo, tem seu efeito potencializador. Entre 2003 e 2007, os países como Ruanda e Níbia, que oferecem um tratamento a cerca de 1% dos contaminados, que passaram a oferecer, respectivamente, de 70% a 88% dos portadores. Então já tem
uma melhoriazinha, mas isso tudo é influência dos outros países. Todos os países não, de algumas ONGs, tá? E a gente sabe que a economia da África é bem pouco desenvolvida. Apesar de lá ser um país rico em minérios, né? Ricos até mesmo em ouro, mas a própria falta de investimento não tem como. A África é o mais pobre dos continentes. O colonialismo e o neocolonialismo exploraram praticamente todas as riquezas e possibilidades econômicas, e pouco que sobrou é retirada do seu solo por grupos étnicos ditadores que dominam todo o poder em cada país. O que é que acontece? Além disso, o que sobrou é tirado pelos seus ditadores. As pessoas sem escrúpulo, né? O resto que sobrou. Como eu já falei em outra aula, o problema da África também é a corrupção dos próprios governantes, né? Onde, as áreas mais dinâmicas correspondem às zonas de extrativismo mineral, que representam cerca de 90% da receita das nações africanas. São responsáveis por 50% da produção mundial de diamantes. Imagina, 50% da produção mundial está na África, mas a corrupção não deixa o país desenvolver. O país tinha tudo para desenvolver. Se não fossem essas guerras étnicas que causam essas epidemias, a corrupção, o continente não desenvolve. Tá, no campo, 50% da produção mundial de diamantes. Nesse campo merece destaque a África do Sul, ouro e diamante, Angola, Zâmbia, entre outros países. Todos eles têm produção mineral. Agora, por que esses países não desenvolvem, meu povo? Por causa da corrupção. Na página aí 318, vocês podem ver os locais, diminuir aqui o meu livro aqui que está enorme. Vocês podem acompanhar nesse mapa os locais onde se produz os tipos de minério. Agora vale chamar a atenção aí para a aula de história que a gente teve. Olhem lá aquela região que pertencia à França, que os ingleses foram tomar logo quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Na parte de cima, os produtores de petróleo, Tunísia, Líbia, Egito, Marrocos também tem grande produção de carvão. Então, esses países aí, produtores de petróleo, que são considerados a África branca, que é a África mais desenvolvida, né? Foi onde os aliados eles tomaram logo quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Justamente por quê? Por causa da alta produção de petróleo. Então, se um continente desse é rico em minérios, por que não desenvolve? Por causa da corrupção. Não é? Tudo por causa disso. E assim a gente encerra esse capítulo e vai ficar faltando só um para a gente encerrar o nosso livro. Tá? Até a nossa próxima aula. Abraço.